programa Culturas e Identidades. Nesse próximo bloco, nós vamos abordar precisamente o que foi cantado nessa música, o que foi trazido nessa música. E é com você, professor Gandra. Hoje o nosso programa talvez se estenda mais alguns minutos além do tempo, mas pela importância do tema, eu acho que seria uma traição nós não concluirmos o raciocínio. Professor Gandra, aí já essa hora é bem tarde, né? E eu lhe peço desculpa, né, por mais uma vez, né, porque a gente tira sono. Não, o sono não me tiram. Não. Então, professor Gandra, o Agostinho, ele fala de um projeto de futuro. Ele fala de um projeto futuro para o mundo que tem na figura de um menino imperador o símbolo máximo. Quando se fala em imperador, o senso comum, né, poderia levar a pensar que se trata de um novo sistema político partidário ou de um político. É isso mesmo ou não? O que é um império e um imperador na perspectiva de Agostinho da Silva? É evidente que tem que ter um caráter político também. Há um caráter político nesse império. Mas o imperador aí não é uma figura estática e majestática como noutros casos, porque o imperador, no caso do Império Divino, representa digamos uma postura diferente, uma postura não de organizador político, mas de organizador mental da política. Isto é, o imperador é, no culto do império, a representação de um princípio vamos chamar assim, de um princípio organizador, aquilo que se chama etimologicamente sinarquia, a sinarquia, e essa sinarquia que se opõe à anarquia. A sinarquia é exatamente o governo vocacionado para resolver os problemas de todos e de cada um à medida das suas necessidades. E é isso que é a pobreza. A pobreza evangélica é isso. Cada um de nós tem necessidades distintas dos outros. Tem necessidades distintas a nível da saúde, a nível da alimentação, a todos os níveis, a nível da educação, a todos os níveis. E, portanto, essa sinarquia que o imperador representa é um estado do mundo em que cada um recebe consoante as suas necessidades. Evidentemente que isso implica, como já foi dito, uma alteração de mentalidades. Mas, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que suceder. O problema é que, efetivamente, não pode ser imposta por outros humanos. Pode ser que o homem seja sujeito a tais desastres, não é? A tais cataclismos, que se sinta obrigado, coagido, que se sinta mesmo incapaz de seguir outro caminho senão esse. Mas isso é o que significa o imperador. É, portanto, um estatuto social e comunitário que tenha em vista exatamente essa assunção a cada um consoante as suas necessidades. Ou seja, o bem-estar social, não é isso? Exatamente. E evidentemente que as pessoas, para conseguirem perceber que, e para não terem ciúmes do que se passa ao lado, com o vizinho que precisa mais do que ele próprio, têm que ter uma atitude completamente diferente, mental e socialmente. Exatamente. Bem, L'Oréal, agora é com você. Agostinho fala que é possível construir um programa de futuro baseado no Império do Espírito Santo, ou seja, um mundo ordenado e dirigido pelas qualidades do espírito do menino imperador, não submetido às pressões económicas e políticas atuais. Então, portanto, entre outras coisas, ele parece traçar então uma relação entre cultura e identidade. É possível nós propor que a identidade de Portugal, do Brasil e da comunidade lusófona, elas sejam construídas sobre a ideia do Espírito Santo? Isso não seria uma utopia religiosa? Claro que é possível. Isso era exatamente o que nós estávamos conversando no bloco anterior, não é? E é preciso que os nossos ouvintes percebam que o Quinto Império não tem relação com religião nenhuma. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Como é que vai se dar essa construção do Quinto Império? Ela só se dá dentro de uma premissa, desconstruindo aquilo que não é o Quinto Império. E tudo que o sistema atual não é quinta imperial. Ele é um sistema que domina, ele é um sistema que sufoca, ele é um sistema que aniquila culturas. Esse é um processo de construção que não vai levar 50 anos, 100 anos. Vai levar muito mais. Porque ele fala da inauguração de uma nova atitude. E uma atitude de responsabilidade universal, que é aquele disco que a ecologia já falava há algum tempo atrás, que é muito interessante. Eu ajo localmente, pensando universalmente. Então, se eu estou fazendo ações aqui no Rio de Janeiro, eu não estou pensando só no Rio de Janeiro, eu estou pensando no planeta. Porque se a gente estivesse pensando minimamente, tendo uma visão um pouco mais abrangente da realidade, nós não estaríamos, por exemplo, poluindo os rios. E depois, então, a construção de uma comunidade mundial, ela passa por aquilo que o Otávio Paz chamava da criação de uma aristocracia do coração. O Otávio Paz já falava isso há décadas atrás. É uma aristocracia não de títulos herdados, mas de uma qualidade que vem do espírito. Então é um coração mais aberto, um coração flexível, é um coração abrangente, porque somente dentro desse sentido de responsabilidade democrática, que leva em consideração o nosso estado mental saudável e ético, é que a gente pode pensar em criar um mundo novo. Nada conseguirá se instalar dentro de padrões mentais antigos. Então essa é a grande questão da ideia do Espírito Santo, que está no bojo, repito, no cerne daquela outra proposta, daquela outra teoria defendida pelo Evandro Euriques, do território mental ser o nó górdio da democracia. Quando ele coloca isso, e veja, o Evandro é um indivíduo socialista, quase comunista, dentro das suas convicções teóricas. E ele coloca que o problema não é o capitalismo. Isso é muito interessante vindo de um teórico e de um professor laureado, altamente brilhante. Então é muito interessante isso, vindo de quem vem. Porque a partir do momento que esse indivíduo fala que o problema não é o capitalismo, mas é a pessoa, isso as tradições, algumas tradições orais, algumas tradições até religiosas colocam essa questão, volta essa responsabilidade para o ser humano. Enfim, é isso. O que a lusofonia tem que ser? A lusofonia tem que ser um tipo de fermento para parar de produzir massa bolorenta. Porque cultura de massa é massa bolorenta. O povo tem a voz da verdade? Não tem, não. O povo tem a voz da ignorância. Toda coisa, vamos entender povo no sentido que a gente está colocando de cultura de massa. Toda coisa que é uniformizada, padronizada, não tem voz de verdade coisíssima nenhuma. Tem a voz de gado, tem a voz de rebanho. Porque se o povo fosse a voz da verdade, é curioso que de tempos em tempos surge alguém que está indo exatamente na contramão de onde está indo a cultura de massa. Então isso deve evidenciar algum tipo de verdade. Ou seja, que a cultura de massa não tem verdade nenhuma sobre ela. E que o senso comum também não fala absolutamente nada, exceto que ele está sendo conduzido e guiado. Porque todas as pessoas sérias que o mundo inteiro admira, desde que o mundo é mundo, foram exatamente aquelas pessoas que lutaram contra o sistema. O que prova que tem um problema com o sistema, quando ele uniformiza e padroniza tudo. Então a gente ouve falar de padronização desde os gregos, ou muito antes dos gregos. Agora essa coisa foi criando um grau de densidade, e hoje em dia muito maior, com a criação. Então qual é hoje o grande sistema de padronização? Antes do capitalismo, segundo todos os educadores, estão as escolas.
Segundo os educadores mais avançados, o problema não é o capitalismo, é a escolarização, porque ali está o germe da formação deste sistema de padrão. E a pessoa escolarizada dessa forma, quando ela sai para a sociedade, ela vai reproduzir exatamente aquilo que ela produziu ali dentro. Esta semana, inclusive, eu coloquei que, já que se fala tanto em corrupção, que coloquei uma reflexão. Será que com a desinformação ou a má informação dentro de uma sala de aula nós não estamos corrompendo os alunos? Mas é evidente. Entendeu? Então eu acho que é por aí. Bem, amigos, vamos a um pequeno intervalo, que eu quero ouvir a Clara Nunes com o Canto das Três Raças, essas raças maravilhosas que ela tão bem soube interpretar, para depois os professores fazerem as considerações finais. Vamos lá.